Boa noite. Obrigada pela presença de todos. É uma noite especial para a gente, porque é a primeira palestra, primeira apresentação do Festival Fringe, o maior festival de artes cênicas do mundo, festival de artes do mundo. E a gente tem o privilégio de ter a presença da Kath Mainland, diretora executiva do Fringe, que vai falar para vocês como funciona essa vitrine mundial. Eu estou feliz que a gente tem aqui muitos artistas que vão poder levar os talentos aí para fora, entender como funciona o festival, né? Um festival completamente aberto, sem curadoria. Então, tenho o prazer de apresentá-los a Kath Mainland. Boa noite, Kath. Good night. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Yes, we will start. A gente vai começar mostrando um vídeo do Fringe e depois a gente vai apresentar. Ela vai falar um pouco sobre o festival e a gente vai abrir para perguntas do público, que acho que é a parte mais importante. Fringe is so important. Because it gives breaks to young artists and young performers coming through. You can be experimental, you can be dangerous. You can push the edge of something, of the theatrical experience. I think the Fringe is vital because it stimulates new work. As an international artist coming from South Africa, I think that this platform is so valuable. That's what the Fringe is. It's a launch as well as a joy to be part of. It gives an outlet to a lot of people who wouldn't normally get the chance to be in an environment where so many journalists are. And what an extraordinary experience, you know, to see this amount of creativity in one place. I love it. I think it is an important, unique experience. Every young person who wants to make a career in the theatre, in dance, in music, in cabaret, they should be here, testing out their wares, learning from seeing what other people are doing. What an opportunity the Fringe offers. It's nourishing art in every form. So many incredible things to see that you can't see anywhere else at any other time of the year. Hollywood has so many walls and so many people in front of everybody. It's effort to get to know people. The Fringe, you have world-class people and world-class talent, and they just want to have a drink and shoot the breeze. And that's very cool. To go to Edinburgh and hopefully find stuff that you know nothing about, that's the great adventure of it, and I love that. Well, for the performer, it makes you stretch your abilities and see what you're really made of. The Edinburgh Fringe is important because it's fun. People need fun in their lives. There is nothing else like it. There's no other festival in the world that has that level of excitement and energy and intensity. This is the place where you can really connect with people again. My goodness, I am having a good time here. Okay. So, thank you for coming. Thank you, Lily, for translating. I'm afraid my Portuguese isn't very good. We're just going to talk for about half an hour about the Fringe and then open up for questions and answers. But before I start, I'd like to thank the British Council, Lily particularly, but also in Scotland and Creative Scotland for the trip that me and my colleagues are all on here in Brazil. It's really absolutely inspiring, and we're very excited about the possibilities of working with all of you. And also to thank Leertri and the Cultura Inglese for this wonderful space and for being such a fantastic ambassador for the Fringe and for Scottish work for many years. So thank you very much. Bom, boa noite, é um prazer, obrigada por terem vindo. Aqui eu vou apresentar o Fringe
Mas antes de mais nada, eu quero agradecer ao British Council, a mim, ao Laerte, da cultura inglesa, por ser o embaixador, na verdade, da cultura britânica, da dramaturgia, e por nos receber nesse espaço hoje, que foi tão importante para a gente apresentar o Fringe. E agradecer também ao Creative Scotland, a Maggie, que está na plateia, porque possibilitou o investimento de uma vinda de uma delegação escocesa que está aqui, são 12 pessoas da Escócia, conectando com os nossos parceiros, conhecendo as artes cênicas em São Paulo e no Rio, e possibilitando colaborações aí que estão por vir. Muito bem, yes. Okay, thank you. So can I just ask how many people have been to Edinburgh before? Posso perguntar quantas pessoas já já foram a Edimburgo antes? Ever? Ao Okay. Fringe or Okay. Edinburgh? And how many just at the Fringe? 2. Okay, so you've all got a great treat in store. So I'm just going to tell you a little bit about the history of the festival to begin with, and then talk about how you might get involved and why you might get involved in the festival. So the Fringe started in 1947, and it was a disruption from artists. The Edinburgh International Festival had been recently created. It was a post-war initiative. It was decided that what we needed in Europe was a cultural festival to bring together the people of war-torn Europe in a big international celebration, a reflowering of the human spirit. You know this, you don't need to... I can, Yes. yeah. Bom, eu quero contar para vocês como começou o Fringe em 1947. A cidade de Edimburgo, a sociedade estava um pouco amargurada depois da Segunda Guerra Mundial, e o Festival Internacional de Edimburgo surgiu para revigorar os ânimos da cidade de Edimburgo, e o Festival Internacional nasceu. So in that year, 1947, this festival was happening in Edinburgh. Edinburgh was chosen for a number of reasons, partly by accident because it was still standing after the war. So this wonderful festival taking place, and 8 companies, 6 of whom were Scottish, decided that the festival was a good thing to be happening, but were slightly annoyed perhaps to not have been invited to take part, and decided they didn't care. They would just come and they would do their work anyway. Bom, então, em 1947, a cidade de Edimburgo foi a cidade anfitriã, não por coincidência, mas foi uma das poucas cidades que não foram bombardeadas pela guerra. E 8 companhias de teatro que não foram convidadas pelo Festival Internacional acreditavam, apostavam no sucesso do festival, acharam que era uma ótima iniciativa, mas se sentiram chateadas por não terem sido convidadas e resolveram ir e se apresentar na rua, on the fringe of the festival, ou seja, na rebarba do Festival Internacional. Yeah, so the 3 most important things about the Fringe in Edinburgh, which are still true today, were true all those years ago. So it happens in Edinburgh. The city itself is a very important backdrop for the festival. It happens on the fringe of the International Festival, and the range of those 2 things together is really important for the audience. But most importantly, it's an open access festival. It's artist-led. Nobody will decide who should or shouldn't take part, what you can or can't do. Anyone who wants to take part in it can. And the organisation that I run doesn't decide any of those things. We just exist to help people take part. Bom, então as 3 coisas mais importantes sobre o Fringe, a primeira é que ela acontece em Edimburgo, na cidade que hoje é consolidada como uma cidade capital dos festivais. A segunda é que o Fringe está atrelado ao Festival Internacional, nasceu assim e continua sendo assim. E a terceira e mais importante delas é que é um festival aberto, sem curadoria. Ou seja, a CATH, a organização que ela representa, não seleciona espetáculos e nem artistas. É um festival em que todo mundo pode participar e levar o seu espetáculo. So the organisation that I run was formed in 1958 when it became apparent that the Fringe wasn't going anywhere. It was growing, it was becoming more popular, artists were really behind it, and we were formed to look after the companies who take part. We were formed by the companies who take part in the festival.
And now it's really cross art form. It's got a lot of theatre, a lot of comedy, but also music, dance, some visual art, work for children, all art forms. Some art forms that are emerging in the recent years: spoken word, cabaret, circus. Sorry, I'll let you translate. Bom, a organização, o Festival Fringe Society, a organização que a CAF lidera, nasceu em 1958 para apoiar, então, esse movimento em nome dos festivais, em nome das companhias, dos artistas que estavam se apresentando. É um festival completamente multidisciplinar, começou um pouco mais com comédia, circo, e agora culminou em todas as formas artísticas. É um festival que tem 3.000 espetáculos de todo tipo de arte. And it's a very international festival, so there were over 40 different countries represented last year, and it's artists not just from all over the world, but at every stage of their career. So we have student companies, amateur companies, lots of professional companies, young emerging talent, very, very well-known, well-established companies and artists, and everything in between. And lots of artists who are reinventing themselves, deciding that they want to work in different ways with different people or with different art forms. É um festival internacional. O ano passado a gente teve mais de 40 países, 40 países com artistas representados no festival. E é um festival com uma plataforma onde artistas emergentes, companhias estudantis, amadoras, profissionais, enfim, todos os níveis artísticos estão representados, e muitas vezes é uma plataforma para os próprios artistas reinventarem e reestudarem o seu desenvolvimento. Então, há pesquisas, às vezes as companhias querem trabalhar de uma forma diferente, e lá eles encontram espaço para desenvolver esse trabalho. And the other slightly unusual thing about the festival is where and when it happens. The festival Fringe takes place all day, every day. So shows begin at 10 o'clock in the morning and are still starting at midnight, 1 o'clock the next morning. So it's a real 24-hour, almost a day festival. And it happens mostly not in theatres. The International Festival is using the traditional theatres in the city, and so almost all, not quite all, but almost all of the venues that the Fringe inhabits are temporarily, specially created. They're pop-up theatres, and they're in university buildings, in church halls, in government buildings, in toilets and buses, in lifts, and outside, inside. Every imaginable space is inhabited and permeated by the Fringe. O festival, que acontece em agosto, por 4 semanas, é 24 horas de festival. Então, os espetáculos começam 10 horas da manhã e, na madrugada, ainda pode-se ver as apresentações. Então, não para. E o mais interessante do Fringe é que ele não é feito, ele não ocupa os teatros tradicionais da cidade. Na verdade, os teatros mais emblemáticos ficam ocupados pelo Festival Internacional, enquanto o Fringe, qualquer espaço vira um local de performance. Igrejas, salas de universidade, edifícios governamentais, piscinas, ônibus, ruas, enfim, tudo vira um espaço. Então, eles transformam a cidade para receber esses 3.000 espetáculos. So to give you it's the largest arts festival in the world. It's really quite big. In 2013, there were 2,871 different companies taking part. So this is the program from last year. I only have one copy because it's too heavy in the suitcase. But I'll let you have a look. So this is all of the companies last year. And between them, those 2,871 companies, we think, represent over 20,000 different artists. And between them, by the end of the 25 days of the festival, they'll perform over 45,000 individual performances. So it's really big. É claro que eu não vou lembrar os números, mas ainda bem que está no slide, né, gente? Bom, os números são impressionantes. O catálogo do Fringe, ela só tem uma cópia, a gente pode até circular. Can I circulate that? Yeah. So people can have a look. Então, em números, o ano passado, quer dizer, esse ano, tivemos 1.900.000 ingressos, 45.464 apresentações, 2.871 companhias, 273 espaços, 24.107 artistas de 41 países e 1.585 estreias.
Yeah, so new work. There's a large portion of the festival each year are new companies and new artists making new work. Uma proporção grande da programação são novos trabalhos, estreias de companhias. So it's a really big festival and a really small city, so it's quite overwhelming and can be quite a daunting thing for an artist to take part in. So we talk to artists all the time about why you want to take part in the world's largest arts festival. Então, parte do meu trabalho é conversar com os artistas sobre a importância de por que fazer parte desse festival. And there are many different reasons. Every individual artist almost has a different reason, but generally speaking, it's a very good place for your professional development as an artist. It's such a large festival, but you get to, first of all, you don't have to persuade someone to put your show on. You can put your show on yourself. If you believe in your work, you can do it. And you can do it every day in front of a live audience for 24, 25, 26 days. Surrounded by all this other wonderful work from all around the world in a venue that is probably quite constrained, that you have to share with all those other companies. So it's a full-on thing for an artist and a company. But by the end of the month, I always say to companies at the end, by the time you get to the end of the festival and you've been through all of that, you either are really invigorated by what you want to do and you really feel like you're a better artist, or you abandon the whole thing and go and be a plumber. Bom, existem várias razões pelas quais vocês devem fazer parte do Fringe, mas a principal delas é que é uma oportunidade única, uma plataforma de desenvolvimento profissional. Então, você está se apresentando, em primeiro lugar, você não precisa persuadir ninguém a selecionar o seu show. Você acredita no seu trabalho, você leva, você fica 25 dias se apresentando todos os dias em frente a um público internacional de curadores e programadores, e essa experiência torna, ou você abandona de vez a carreira, ou você chega ao final dizendo, eu sou um artista melhor e eu sou capaz de conseguir me apresentar numa vitrine dessa e colher os frutos depois. Então, essa é uma das razões pelas que ela gosta de reforçar a participação. But it's also a really important place for the career development of an artist and a company. There are 3 distinct types of audiences. There's the public, of course, there's an industry audience and a media audience. I'll talk a bit more about those in a minute. But it's a very good place to be discovered, to get exposure for yourself and your company and your work. If you get it right. It's I don't want to tell you that it's easy. It's very competitive. Getting that exposure, you have to work really hard, but it's a ripe environment for exposure for your work and your companies. A outra razão é a questão da visibilidade, porque existem 3 tipos de público, então, que você encontra no Fringe. O primeiro é o público em geral, que vai assistir você. O segundo são os profissionais da indústria, ou seja, curadores, programadores. E terceiro é a imprensa, que é muito importante em Edimburgo. It's also quite good fun. Sorry, importante. The last thing is important. A última coisa muito importante é que não é fácil. Ela não está dizendo que a receita do bolo está aqui. É um mercado muito competitivo, em que você tem uma experiência muito intensa, mas se você souber fazer bem o trabalho, especialmente com relação à imprensa, ao desenvolvimento da apresentação, é algo bem interessante para a carreira. So we talked about the media. We work in our media office and we accredited in 2013 more than 1,000 media professionals of some description. So they are news journalists, print journalists, broadcast journalists, lots of critical journalists, reviewers, and also talent scouts and people who are looking to discover talent for particularly broadcast. Então, como ela disse da importância da imprensa e da mídia nos festivais, cerca de 1.000 jornalistas são credenciados pelo Fringe, ou seja, vão com um credenciamento para participar. Eles são críticos de arte, são jornalistas, novos jornalistas, jornalistas já consagrados, jornalistas do Festival do Fringe, locais e internacionais. E isso movimenta boa parte da visibilidade que os grupos tem durante o festival.
But because the festival is so big, because it's been going for such a long time, and because media is so important, the quality of particularly the critical reviews that you get from some of the print newspapers in the UK is really high. And so for lots of international companies, one of the things they'll try to get is that critical response from the print journalists who are in town. A questão da imprensa é muito importante no festival. Então, um dos objetivos maiores, uma das preocupações que os artistas internacionais têm que ter é, de fato, conseguir boas críticas dos seus espetáculos nos jornais, porque isso vai levar público e vai levar a premiações mesmo desses jornais que validam, de certa forma, o trabalho. Então, é muito importante, especialmente no Reino Unido, essa questão da imprensa nos festivais. And there are also many different awards that are presented each year at the festival. We, as an organisation, don't judge. We never make a value judgment about any of the companies taking part in the Fringe. Our job is to look after everyone. But there are awards in theatre, in musicals, in a big comedy award, and some of the awards have money attached to them. Very often they have a booking in either another theatre in London or internationally. And so winning awards is another, of course, important part of what companies are trying to achieve. Então, há várias premiações promovidas durante o festival. Não pertencem, é claro, ao Fringe Society, a organização porque eles não julgam, mas essas premiações são, às vezes, de jornais, de críticos e em várias categorias. Então, tem a premiação para comédia, para circo, para música, e elas são importantes. Às vezes tem uma premiação em dinheiro, às vezes é uma publicação, enfim, variam, mas elas são, de fato, representativas. And it's very international, the media. We accredit journalists from, again, 41 countries. Did you say that already? Yes. Yeah. So the other really important audience is the industry audience. The Edinburgh Festival Fringe is a public festival, of course, but it is a really important arts market. And so for many, many companies taking part in the Fringe, that's why they're here. They're trying to get their work seen by theatre professionals, venue directors, venue programmers, festival directors, people who are in Edinburgh looking for talent to work with, or actually to buy work, to find shows and companies to take back to their theatre and their festival. And so companies see a visit to the Fringe because of that audience as an investment in the future life of that work and their company. A maioria das companhias se apresentam, resolvem apostar no mercado do Fringe por conta do público da indústria, ou seja, porque eles sabem que ali vão encontrar curadores, programadores, diretores de festivais, diretores de casas de espetáculos do mundo todo que vão para lá para comprar trabalho, para selecionar trabalho e também para descobrir novos talentos. Então, de fato, é uma vitrine consolidada que a aposta dos artistas é feita com base nisso. So I won't say very much more. But we work with the industry in a very similar way as we work with the media, and we accredit them and we help them find companies. Again, we're matchmaking companies. We're not saying you should see this company because we're impartial, but we provide lots of networking events and opportunities for the industry to meet companies, and we give them tickets and we help them navigate the way through the enormous program. Então, há uma plataforma de apoio que o Fringe oferece para esses programadores. São cerca de 1000 programadores e curadores que vão aos festivais. E não é dizendo, você deve assistir esse espetáculo, porque a imparcialidade do festival é muito importante. Mas, basicamente, eles dão uma plataforma de apoio. Então, eles promovem encontros, eventos de networking, para que a indústria, esses profissionais, encontrem os artistas e conversem, gerem o diálogo. So our organisation exists to do three things. Those three things. We don't need to read them out. But the most important thing that we do for artists and companies is to support them through their visit. But we don't make any decisions for them, for you. It's really important that we let everyone have as many options as possible, give them all the information, but then let them decide how they're going to do it. Bom, então o Fringe Society existe para prover 3
eixos fundamentais que estão aqui no slide, né? O primeiro, apoiar, aconselhar e encorajar. Isso não significa que eles ajudam você, pega na mão. Então, a parte de decisão de qual venue, qual espaço se apresentar, qual show levar, como promover, fica por conta dos artistas. O que eles fazem é dar uma plataforma de apoio. Então, eles aconselham, eles encorajam, eles indicam. E o segundo é prover informação atualizada e consolidada do serviço de bilheteria, porque é, de fato, uma bilheteria central para os 3.000 espetáculos, e aumentar a visibilidade do Fringe no contexto da cidade de Edimburgo. Porque, de fato, como a cidade de Edimburgo recebe 12 festivais ao longo do ano, o Fringe é apenas um deles, a própria cidade tem um perfil de capital de festivais. E isso é feito pelo trabalho do Fringe Society. So we start the journey by publishing a list of, we register all the venues who are looking for work. We publish all the information on our website about what those venues offer, how big they are, what the financial deal is, and then matchmake companies who are looking for venues with those venues. Então, o primeiro passo, o que a gente faz é uma lista de todos os espaços em Edimburgo que estão disponíveis para receber os espetáculos, qual é o tamanho desses espaços e quais são as condições financeiras, porque existem várias negociações, vários tipos de contrato que eles fazem com esses artistas, e são os mais variados possíveis. Eles disponibilizam essa lista de todos os espaços no website, então os artistas podem entrar e pesquisar qual espaço melhor se encaixa no espetáculo e nas condições financeiras que vocês têm. And there are many different kinds of venues and different deals and models, which I can talk to you more about individually. But some of the venues at the festival are curated. They do have artistic directors. They are commissioning work. They are producing their own work. Some venues are free and don't charge artists anything, but don't have very much in the way of facilities and don't charge the public, and everything in between. So the choice of venue and where it is and what time of day you're going to be on and what you're going to charge for your tickets, all of those things are the first decisions that you make, but they're probably the most important decisions that you'll make. Então, existem vários modelos de negociação com esses venues e os artistas. Existem alguns espaços que têm uma curadoria, ou seja, tem uma direção artística e eles selecionam o tipo de trabalho que eles querem dentro do teatro deles. E tem outros e aí eles cobram bilheteria. Tem outros espaços que são completamente gratuitos e que também não repassam, ou seja, não tem dinheiro de bilheteria e, ao mesmo tempo, custa menos para os artistas. E vários outros modelos entre esses dois, ou seja, a decisão mais importante é essa, com relação a escolher o local certo, no horário certo, onde o espaço está localizado, porque isso vai definir também o sucesso do espetáculo, né? And then once you've found your venue, we have a registration system where you tell us what you're doing, where you're doing it. We compile all that information into the program, into the website, into the box office. We sell the tickets and then market the event as a whole. But again, we never market any one individual company. We're only ever marketing the whole event. Então, depois desse primeiro passo, que é muito importante, a escolha do espaço, a segunda é que você se cadastra, se registra no programa, e eles consolidam, compilam todas as informações para ir para esse catálogo que vocês estão vendo, e eles não têm espaço maior ou menor para nenhuma companhia, é completamente igual para todos os 3.000 artistas, ou seja, é de fato um catálogo de informação, não de promoção a um grupo ou outro especificamente, não há privilégios. So the marketing of your individual show is really your own responsibility, and that's the second most important thing that you have to do. It's a very, very competitive place. You saw from the video, the streets are full of people handing out leaflets, trying to get people to come into your show. And so marketing your show and deciding which audience you're marketing your show to is also really important. A segunda coisa mais importante é a promoção, a divulgação e o marketing das companhias. Isso é por conta dos artistas e é um mercado muito competitivo. Então, vocês viram no vídeo a galera panfletando no meio da Royal Mile, vem assistir meu show, porque é de fato como se ganha público. Indo às ruas, arregaçando as mangas e fazendo a divulgação por você mesmo. So I don't really want to go into too much of the how you do it. There's this leaflet, which I think you've got, has our web address, and there's lots and lots of information
there, and we can talk individually afterwards about the how and the because it's quite complicated. But it should I should say that the Fringe is a permit-free festival, so you don't need a work permit to perform in Edinburgh if you're part of the Fringe, and we can help you. You still have to get a visa, but it's not the work permit situation if you're just coming to do the Fringe. Eu não quero me prolongar muito, porque eu gostaria de abrir para perguntas e falar até em casos individuais de como se apresenta lá. Algumas informações vocês têm no folheto que foi entregue a vocês. I didn't get the last one. You said it's permanent. There's a permit-free festival, oh, yes. So you don't need a work permit. Yes. Então, na verdade, o festival não é um festival permanente, ou seja... But you still need a visa. Yeah. Visto de trabalho, ok. E você não precisa de visto de trabalho. Eu não tinha entendido isso. Great. That's Scottish accent. I'm almost there. Sorry. Não precisa de visto de trabalho, ou seja, é um festival livre. Você vai, se apresenta e sem a burocracia, né? É um festival aberto nesse sentido. Okay. Isso, exato. É como se fosse um credenciamento, né? Por eles terem essa plataforma de 3.000 espetáculos, seria impossível, né? You mean no? You do need a visa, but you don't need a work permit. But you come in it's called an entertainment, a tourism entertainment visa. So it's much easier than getting a working visa. Ou seja, um visto de turista como entretenimento, não é um visto de trabalho que facilita. Mas ela vai esclarecer esses pontos daqui a pouco, quando terminar a apresentação. Okay. So I think I'm very nearly finished. I'm aware that we should do questions, but I think the thing that's very important about festivals, you have lots of festivals here, and I think the Fringe is the same, that they're about a congregation of people. They're about like-minded people traveling to the same place to experience live performance together. Um dos pontos importantes do festival, como qualquer um dos festivais que acontece aqui, é o ponto de encontro, a congregação, a união desses artistas que viajam para verem espetáculos, para mostrarem seus trabalhos. Isso é algo muito importante do festival. And what's really special about Edinburgh is a small city, and it's a long festival. The festival season in the summer is 5-6 weeks, so artists and companies and industry are living in the city for 4, 5, 6 weeks all together in quite a small place. So it's a really vibrant place for people who make work to be together and spend time together. And one of the things that we know from the research that we've done is that lots of collaborations and work comes out of the festival in a very informal way, just because of this critical mass of creative energy that exists in Edinburgh in August. O fato de Edimburgo ser uma cidade muito pequena e o festival ser longo, ou seja, 5, 6 semanas de festival, e prover essa plataforma, ou seja, onde todo mundo fica junto por 5, 6 semanas. Isso provoca o quê? Várias colaborações emergem, porque as pessoas, de fato, vivenciam a cidade, vivenciam o festival num ambiente muito informal. Então, é uma massa crítica de artistas, de programadores que praticamente viram amigos, né, durante esse tempo. E isso promove as colaborações com mais facilidade. And I just very quickly, we're nearly finished, I promise, want to tell you about the other festivals in the city. So the Fringe is the largest arts festival in the world, and therefore in the city, and is the most important festival in Edinburgh. But there are many. We inhabit the city with many other colleagues. We have the International Festival that we talked about. Do you want to you can do them all. So there's the International Festival, the Edinburgh International Book Festival, which is a festival of literature. It's the largest public celebration of the written word in the world. The Royal Edinburgh Military Tattoo, I'm sure you've all seen, heard about. That's the military's contribution to the festival city. Edinburgh's Hogmanay. Hogmanay is the Scots word for New Year's Eve, so that's the big public festival that happens at the end of the year. The Mela, which is a wonderful multicultural festival. Mela is a term that happens at the end. The Storytelling Festival, that's a storytelling festival. Jazz and Blues, that's jazz and blues. Art, film. Imaginate is a wonderful festival for children's work and has also a strong industry presence with delegates of
people who are making work for children coming into the city, and then the Science Festival, which happens at Easter time. Então, toda a cidade de Edimburgo recebe 12 festivais. O Festival Internacional, que a gente falou no início, que deu início a todos em 1947. Festival de Ciências. Festival Imaginate Festival, que é um festival de trabalho artístico para crianças. O Festival de Arte, Artes Visuais, de Edimburgo, que acontece também em agosto. O Festival Mela, que acontece bem no finalzinho de agosto, que é um festival que celebra a diversidade. O Festival de Contação de Histórias, que acontece também um pouco antes, na verdade, no primeiro semestre. O Hogmanay, que é um festival do Ano Novo deles, é a celebração de Ano Novo. Então, são 2 dias, 31 de dezembro e 1 de janeiro, de muita festa. Festival de Jazz and Blues, que acontece em julho. Festival Internacional, que eu já falei, que acontece em agosto também. O Fringe, maior festival, e ela abriu um parênteses, e melhor festival, mais importante do mundo. E o Festival de Literatura, de livros, que também acontece em agosto e é incrível. E, por último, o Festival de Bandas Militares, que acontece na Esplanada do Castelo, é uma coisa mais turística do que qualquer coisa, mas é incrível, e acontece também em agosto. Ou seja, em agosto são 5 festivais simultaneamente acontecendo na cidade. So I can talk to you more about any of those other festivals. We're rushing very quickly through them, but the combination of the 12 festivals in Edinburgh is a really powerful thing. Between us, we represent over 25,000 artists. We present over 3,000 shows. We have an attendance of 4 million people, and the economic impact to the city every year and the country every year, Scotland, the country, is £262 million each year. So they're very important to us, but I think it's worth saying that they're important and they're successful because of the work, because of their distinct individual nature, because they're world-class festivals, and the other impacts all follow from the quality of the work at the beginning. And the impact is bigger than golf industry, isn't it? It is, yes. Então, ao todo, os 12 festivais geram 25 mil artistas, atraem 25 mil artistas, mais de 3 mil shows e eventos, 4 milhões de público durante o ano e 262 milhões de impacto econômico, que é maior que a indústria do golfe na Escócia. Só não é maior que a do whisky, eu presumo. Not whiskey. Not whiskey. E é interessante, I'm going to add to say that the festivals collaborate, because it's important. É interessante porque esses 12 festivais, que sempre competiram entre si, e ainda competem, eles se juntaram. E no ano de 2000, nasceu uma organização chamada Edinburgh Festivals, que é uma organização liderada pela Faith Liddell, que alguns de vocês conhecem, e eles colaboram em nome dos 12 festivais em algumas áreas estratégicas, que é interessantíssimo. E juntos, eles promovem esses números, que se tornam, de fato, uma cidade de festivais. Yes. Good. So I'm going to leave it there. And open it up for questions, but hope very much that something that we've said has inspired you, and we'll see you in Edinburgh next year or the year after, or maybe the year after that. E por fim, eu gostaria de convidá-los a se juntar a nós em 2014. As datas já estão anunciadas, de 1 a 25. Gostaria muito de tê-los por lá, como público, como artistas, como visitantes. And we'll take some questions. E agora a gente vai abrir para perguntas. Obrigada. How do you want to do questions with the... Yes. Does anyone have any questions? Essa imagem é especial. Uma artista chamada Claire Cunningham, uma artista escocesa, que a gente está trazendo para o Brasil agora em outubro pela primeira vez. Ela se apresentou agora no Fringe. A gente vai promover um festival de artistas com deficiência, 3 espetáculos da Escócia em outubro na Mostra Sérgio Cardoso, e acho que a gente até distribuiu, porque essa mostra chamada Unlimited, Arte Sem Limites, compõe a programação de uma mostra chamada Mais Sentidos, promovida pela APA, no Sérgio Cardoso, e vocês têm os flyers. Então, ela vai vir para o Brasil. Ela é uma artista muito emblemática da Escócia e tem um trabalho muito bonito. E essa é uma das imagens que a gente vai usar até na programação. Perguntas? Eu vou passar o microfone ali. Paulinha, você me ajuda aqui? Olá, tudo bom? Oi, boa noite. Eu vou fazer logo 2, tá bom? Uma é saber qual a antecedência para inscrição no festival. Por exemplo, 2014 já fechou a programação. Com quanto tempo antes a gente tem que se inscrever?
E a segunda pergunta é, geralmente, quanto tempo fica-se em cartaz? São 5 semanas de festival. São 1, 2, 3, 5 apresentações. Tá? E a terceira é, ligada a isso, quanto tempo geralmente tem os espetáculos? Tem prazo muito curto de montagem? Tem que montar 1, 2 dias? Explicar um pouco essa logística toda, por favor. Você tem outra pergunta? Ou você So thank you. So the time scale, our registration process means that for the festival in 2014, you need to know what you're doing by April at the latest. That's the deadline for the program, and the process really starts sort of October, November for the next year. But we would always advise that it takes longer than that. I think if you're a UK company, if you've done it before, then you can do it in that time scale. I think for international companies, it takes longer. I think it's better that you come and you have a look. The 1 year you talk to venues face to face in the city, you see the spaces, and then think about the next year. Geralmente o deadline final para o registro, para a programação é abril, ou seja, para agosto de 2014 seria abril de 2014. Mas é claro que o processo demora bastante tempo, então ela aconselha que companhias internacionais que nunca se apresentaram, que elas comecem o processo o mais rápido possível. Geralmente abre para registro em outubro. Então, outubro desse ano abriria para 2014. E, em geral, ela aconselha que as companhias visitem os festivais um ano, conversem, conheçam a atmosfera, conversem com os venues, entendam quais são os processos e se apresentem no ano seguinte. Mas é claro que é possível você se arriscar de primeira e o importante seria começar logo. In terms of how long, the shows tend to be 1 hour, 30 minutes, not more than that. There are only averages. People can do anything, but generally shows are 1 hour, 1.5 hours, and we encourage people to do as much of the festival as possible. So the festival is 25 days long, and we would say you should really try and come for at least 2 weeks if you're coming from overseas. It's a competitive place and it's difficult to build an audience, and the audience is still really word of mouth. So the longer you're there, the better chance you have of building up an audience. Geralmente a duração das performances, os shows têm 1 hora, 1h30, claro que tem exceções, mas geralmente é essa média. E o tempo que você fica em cartaz, ela aconselha que seja no mínimo 2 semanas. Ou então por todo o festival. Por quê? Porque é difícil ganhar o seu público, né? Conquistar o público por conta do mercado competitivo. E o boca a boca funciona muito. Então, quando você está chegando na 2ª ou 3ª semana de apresentação, é que você, de fato, começa a ver que você tem um público ali conquistando. Então, ela estimula que você fique, se possível, por todo o festival. 5 semanas. And also from a media point of view, journalists who are reviewing have schedules that go across the whole 25 days, so it's easier for them to see your work if they have a choice of days to see it. But the industry come for really short periods of time sometimes, maybe only 1, 2, 3 days. So if you're looking for a specific industry professional to come and see your show, then you need to be there for as long as possible to have a chance of getting those people. A questão da imprensa é importante porque os jornalistas eles têm uma programação. Então, quanto mais tempo você tiver em cartaz, maior a chance de ter um jornalista lá assistindo, porque ele se programou para ver o seu espetáculo naquele dia. Se você já não estiver mais em cartaz, você perdeu provavelmente uma crítica importante na imprensa. E também os programadores e curadores, eles vão lá às vezes fica 2, 3 dias, ou seja, se você está lá por mais tempo, por todo o festival, maior a chance de ter esses programadores assistindo. And in terms of rehearsal, there's very, very little time or space to rehearse in Edinburgh once the festival is started. You'll get a tech time in the venue that will be, 5, 6 hours maybe, and there will be no rehearsal time. You need to be ready with the show when you arrive. And I mean, we can help find other spaces if if it's a physical company that needs to warm up or whatever. But in terms of rehearsal in the venue, generally that's really difficult. Essa questão de espaço de ensaio praticamente não existe. Às vezes, um caso ou outro. Mas você tem que vir com o seu show pronto. Eles, às vezes, apoiam, ajudam a identificar espaços de ensaios diferentes, mas no próprio venue é impossível, porque são 4, 5 shows no mesmo espaço e você tem um horário programado para montar e tirar o seu cenário. Então, não tem ensaios nos venues, geralmente.
Okay. What is the setup timing? That depends on the venue. It really depends on the venues. I mean, there are all different kinds of venues, and you may want to deal with a venue that is very sympathetic to the kind of work that you make. So it's difficult to be precise, but generally speaking, the setup time in the venue is really, really short. So, you know, the venue, because they're building themselves from scratch, and then so they probably have a week to build the venue, then they have a week to rehearse all the companies, technical rehearse all the companies that come in, and then the public come in. So your tech time will be, you know, probably no more than 10 hours on the space. And in terms of every day, very often, you know, you'll have 30 minutes to get everything in, and then probably 15 minutes to get everything out. So it's really, 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 really full on. Not every venue, but most of the venues are really turning over. Which is a great rehearsal for touring. Depende muito do espaço, mas geralmente é muito curto o tempo que você tem para o setup, né, para montar. Porque os venues eles começam do tijolo, então eles têm uma semana para levantar aquele espaço, outra semana para ensaiar todos os grupos, todas as apresentações, ou seja, você tem 15 minutos para se preparar ali, e é tensão mesmo, faz parte da experiência, esse estresse de você não ter espaço para cometer um erro, né? Mas isso depende muito, não dá para ser preciso, porque existem vários tipos de venues diferentes. Alguns até, por exemplo, a gente só programa aqui, sei lá, circo. Então, ele já tem uma estrutura que facilita espetáculos de circo. Outros que não têm cenário, ou seja, às vezes há esse tipo de negociação. Então, facilita também a experiência das companhias. Existe algum tipo de pesquisa que foi feita ao longo desses anos em relação ao comportamento do público dentro do festival nessas semanas, para ajudar as companhias a planejar suas divulgações e estratégias de captação de público? Yeah, so we have quite a lot of audience research in terms of who they are and where they come from and how much they go and see. And we work. One of the things that we do most as an organisation after the registration deadline and the programme has gone to print is work with companies about how you target your marketing and your press. And there are different things, press and marketing and industry marketing during the festival are all very different things. So we help you target who you're looking for, but it's hard. Because for most of for all of the theatre companies, their audience is probably very similar. So, you know, and there are 1,000 theatre companies. So, you know, it's hard, and a lot of the marketing is still done face to face. You know, it's about individually on the street finding people and talking to them about your show. Sim, a gente tem pesquisas de público que ajudam a ter algum perfil, né, de quem é o público, mas é difícil porque, na verdade, você tem que, por exemplo, o público das companhias de teatro é o mesmo, é o similar. Então, fica difícil você saber quem é o público do seu espetáculo especificamente. Mas o que eles fazem é apoiar a você, target, encontrar o seu público-alvo, ou seja, e aí eles são distintos, né? Tem a imprensa, tem a indústria, os programadores e tem o público em geral. E esse público em geral você tem que sair nas ruas e conversar com eles. Fala, vem ver meu show aqui, tá? É bom, eu garanto. E é assim que funciona. É agressivo, né? Na verdade, na Royal Mile, vocês viram no vídeo que é a única rua que pode panfletar. É uma loucura. Você vai lá e parece uma feira. Todo mundo assim, vem ver meu show, tem gente que está trajando o figurino, que é para impressionar, quem tem shows com música, os músicos estão tocando, e é uma guerra de foice, assim, de fato, ter uma pessoa conta, sabe? Uma pessoa a mais na plateia é uma vitória, é uma conquista. Não necessariamente. Subtitle, if there is any reaction, you know, like negative reaction regarding the subtitle, okay. And the setting. How do you know how people take something?
free? Do they build there? Oh, okay. So, what was the first question? Subtitles. Yes, there's not very much of that at the Fringe. Will only be a few venues who will be able to do it. So if that's a big part of what you want, then that will inform the decision of the venue that you choose. It's a very English language speaking festival. It's we have a big international audience, but the most of the international audience comes from the US, Canada, Australia, New Zealand, Scandinavia, where they speak very English. So it does happen, but generally speaking, the international work that does well is less text dependent. It's less text heavy. They are more likely to succeed. Na verdade, não é todos os venues que estão preparados para essa estrutura de legenda. Não é algo negativo, não tem uma reação negativa, mas a maioria do público e dos programadores eles vêm de países de língua inglesa. Então, a maioria do trabalho não tem legendas. Claro, as pessoas levam os seus trabalhos e se é muito texto, tem que pôr legenda, não tem jeito. Não há uma reação negativa do público por isso, mas isso é um fator, é um critério de decisão já para a escolha do venue, porque nem todos têm a estrutura. And about the setting. I think Pedro wanted to answer that. Yes. Mas todos eles tinham legenda e eles não tiveram nenhum problema com crítica por causa da legenda. Todos os espetáculos tiveram boas críticas e algumas das críticas elas elogiaram a operação da legenda que funcionou. Yeah. But you could say that that's that they were just in the conference center, so it was really so you could Você tem um lugar para tirar e para guardar seu cenário enquanto começa outra peça. Mas aí acabou, você vai ter meia hora para montar. Dentro do próprio teatro. Você tem dentro desse tempo que ela falou de montagem também, você normalmente tem um dia, que você tem algumas horas para montar a sua luz e está montada, junto com milhares de outros refletores dos outros espetáculos. Então, assim, o tempo é suficiente. É importante falar, essa mostra brasileira que ele falou, tinham 4 espetáculos, só um não tinha legenda, porque era sem texto, foi super bem, só que eles estavam num venue que era um centro de convenções, ou seja, tinha toda a estrutura, não era um teatro, enfim, sem a estrutura. Então, tem que, de fato, é um fator, se é uma performance com texto, tem que escolher o local certo, senão pode ser desastroso mesmo essa operação. In terms of setup and freight, most companies want a set that they can take in their luggage. Em termos do cenário, a maioria das companhias leva na bagagem mesmo. Because it's not just the freight and the setup, but if you're in a venue and you're sharing it with another 8 companies on the same stage every day, and you have to take it off every day, and it's better that you can carry. Se você está dividindo um teatro com 8 outras companhias, você tem que tirar o cenário toda vez, todo dia, a hora que você termina a performance, não é muito prático. Então, é bom ser algo carregável com você. But similarly, as you were saying, you see shows at the Fringe that have very big technical setups that are, the venue crews are very, very good at that. So if you really need it, then you should work with the venue. Possibly about building it in Scotland or working with. É claro que tem espetáculos que requerem um cenário estruturado e aí você vai construir, você provavelmente vai conversar com um espaço para construir localmente e vai ter essa estrutura. Então não é algo que não acontece. Inclusive um dos espetáculos que foi a marca d'água tinha uma piscina, e foi muito bem construído, enfim, mas eles estavam só eles lá. Então é mais um fator de decisão. There's lots of different decisions that you'll make and compromises that you can make about the size of the company that you bring and but you must never compromise on the quality of the work that you bring. So if something is really important and really vital to the work, then you have to find a way to do it. Existem decisões vitais que não podem comprometer a qualidade do trabalho. Então, se o cenário é parte vital do espetáculo, ele precisa estar lá, do jeito que tem que ser, porque a qualidade é o mais importante.
Yeah, so there's lots of street performance, which is which you see on the video, which we manage. In terms of site-specific theatre spaces in the city, there are all sorts of different spaces that have been used. If that's the work that you make, then our organisation will help you try and find it and find out who owns it and how you get permission to use it. But for that kind of work, you would really need to come. I think you should come 1 year and look yourself and think about it longer term. Tem muita performances de rua e muita performance site específica que acontece em igrejas, em espaços públicos, e aí o Fringe, a equipe ajuda, né, vocês a obterem as permissões, a ver quem é o proprietário daquele espaço. E aí, nesse caso, ela aconselha que vocês façam uma visita técnica, né, vão 1 ano antes, se é o tipo de espaço do trabalho da companhia, pesquisem esse espaço para no ano seguinte se apresentar. Pode fazer a pergunta. Yeah. So funding is difficult, of course. One of the things that's becoming more common with international work, and Pedro talked about, was the idea of seasons from different international companies, where we can potentially put you in touch with institutes and embassies and British councils and people that might be able to help. But there's no obvious relationship there. What we're trying to do, maybe with encouraging showcases, is make it easier for companies to work together to find a way that they present themselves where it makes more sense for a sponsor or an institute or a government body to get behind them. But there's no easy way to do it, really. Do you want to talk more about Isso não é um apoio muito fácil, na verdade, é um apoio financeiro diretamente. O que acontece é que quando você tem uma mostra de um país, então 5, 6 companhias se apresentando numa mostra, há a possibilidade de ter uma apresentação a uma embaixada, a um conselho, a um adido cultural, a um possível patrocinador que esteja interessado em ter a sua marca vinculada a uma mostra. Isso ganha força, mas individualmente é difícil ter apoio para passagem ou para hotel. Isso, de fato, não existe. É um investimento feito pelos artistas e que depois reverte, né, com outros convites, geralmente. Se você... And the street performers? Yes. Yeah, so street performers, we work, there's a big street in Edinburgh called the Royal Mile, and our office is on the Royal Mile, and it's a massive, big pedestrian street that's full of performers during the festival, and we help the street performers. We do a draw every day and give them space and help them with storage space for their props and so on. As performances na rua acontecem na Royal Mile, que é a rua principal de Edimburgo, que vocês viram no vídeo, e eles basicamente fazem um sorteio de quem se apresenta onde, então eles organizam, de certa forma, isso, mas não tem apoio financeiro, lógico, porque o espaço também é gratuito. Mas, sim, existem muitos artistas se apresentando na Royal Mile, que é uma rua só de pedestres, na verdade, não entra carro, e é onde fica o escritório, inclusive, do Fringe, ou seja, onde mais gente circula. It depends. There are 3 main models with venues. The first model is a box office split, as you say. The general, again, it's very difficult. Each venue, it's up to them, and there are different deals. Generally, it's 60% to the artist and 40% to the venue, but the venue will probably have a guarantee, a minimum guarantee, which will be based on, if you don't sell, a certain number that they need to sell so they get their guarantee. Some venues do 70-30, some do different deals, but it's important to know if the venue has any costs that are coming off the top, or if the costs are coming off the 60%, or
So that's the one deal. There's a load of venues that are going to charge you a rent, and it won't be a box office deal, and you keep all your ticket money yourself. So those venues, depending how you sell, probably are a bit more expensive, but they're a bit easier to budget because you just keep anything you make, fixed price. The guarantees for the venue, yeah. Minimum guarantee, yeah. Então, na verdade, existem vários modelos, depende do venue. Um dos modelos é que é bilheteria compartilhada, 50-50. O modelo mais comum é que 60%, não, tem os dois, né? Tem 50-50 e tem o mais comum que é 60% da bilheteria para o artista, 40% para o venue. E nesse caso, o venue tem que ter uma garantia, ou seja, mínimo de tantas pessoas por performance. Senão você teria que, né, reajustar essa percentagem. E um outro modelo que você paga o aluguel desse espaço, e aí a bilheteria é toda sua, e que provavelmente é um modelo mais caro para o artista, mas basicamente é mais fácil de você construir o seu orçamento, né? Quer dizer, você tem mais previsão de quanto você vai gastar, porque é um preço fixo que você pagou pelo aluguel, e aí ralar para conseguir a bilheteria, né? Então, depende muito. Tem esses dois principais modelos, mas tem outros vários. E faz parte da negociação com o espaço. And then there's a free model. So there are some venues which are entirely free. They don't charge you any money. They tend to be, don't have very much technical setup. There'll be a room behind a pub, and the venue doesn't charge the artist, and then the artists don't charge the public. So there's no tickets either. But it doesn't work for anything that needs, that it doesn't really work for theatre that has any set or any technical requirements. But for stand-up comedy or spoken word, or there's just many different models, and it's important when we talk to companies about venue choice that you actually talk to all of those different models at the beginning, and because it depends. If a venue really wants the work too, then they'll negotiate on anything, of course. E tem, claro, um modelo de espaços completamente gratuitos, em que o venue não te cobra nenhum aluguel e nem a porcentagem de bilheteria. São casos que geralmente não são para espetáculos de teatro, são mais para poesia falada, comédia, enfim. E às vezes acontece de ser um bar, então o cara ganha o quê? Os drinks, né, que a galera vai consumir. Existe esse modelo. E o importante que ela disse é que, no início dessa negociação, que você, de fato, consulte vários venues, estude todos esses modelos possíveis até fazer a decisão. Sônia. Pode falar, Sônia. Networking spaces and, to give people the chance to... Can you talk a little bit about that? Yeah, so we run a building called Fringe Central, which is it's our performers participant centre. It's where our industry office is based. It's where the media office is based, and we run a whole programme of events in Fringe Central. It's a big university building, and which are all free for anyone who's taking part in the festival. Do you want to do that? Então, tem uma central do Fringe, que fica na Universidade de Edimburgo, e lá eles promovem todos os tipos de evento, e todo mundo participando do festival, todos os artistas têm direito a participar desses eventos, dentro do prédio, dentro dessa central. And we do events for participants to meet each other, which are quite informal and anyone can come to, but we also do networking events with the industry, where all of the industry professionals who've accredited with us, when they tell us the companies that they're interested in, we do a series of brunches in the morning where they can invite the companies and then meet all together. Então, na verdade, a gente promove eventos de participação, de apresentação entre os artistas, que é bem informal, e também promovemos eventos para a indústria, ou seja, as pessoas que estão acreditadas no festival, os programadores, curadores, eles têm interesse em uma lista específica de companhias, e aí eles promovem cafés da manhã, eventos para que essas pessoas se conectem, os artistas e os programadores. And we do at the very beginning of the festival, we do an event called Meet the Media, where we have a whole load of journalists who sit all day at little tables with queues of people to come and talk to them. But we also, in Fringe Central, there is some rehearsal space, there's meeting rooms, so if you have met people at one of those networking events that you need to have a longer, more serious conversation with, we can give you space.
No início do festival, a gente promove o encontro com a mídia, com a imprensa, e aí todos os jornalistas vão, e, enfim, é uma oportunidade também de networking e de conhecer os artistas. E nessa central tem salas de reuniões, tem salas de ensaio que você pode usar, enfim, usufruir dessa central como você desejar. But the really wonderful thing about Edinburgh, I mean, I'm talking about how it's difficult and, you know, all of those things and big, but the really wonderful thing about the Edinburgh Festival Fringe is it's really, really easy to meet people. Those of you who've been will tell you, it's, you know, the city is full, the venues are, you know, they're not big fancy venues with backstages and stage doors. They're, you know, people are just in the city and they're there for a long time, and it's actually, and everybody wants to meet everybody else and is talking about what they've seen and what's good, and it's actually it's a really easy place to meet people, which is what's great about it. Eu falei bastante das dificuldades de se apresentar no Fringe, agora eu quero dizer sobre uma coisa muito boa, muito bacana que o Fringe tem aqui. É um local fácil de você encontrar as pessoas, de você se relacionar. A cidade é pequena, os venues não são aquelas coisas grandiosas, as pessoas têm um entusiasmo em conversar com você e conhecer, e saber o que você faz. Então, é um local, de fato, que propicia esse encontro e essa interação. So everybody's in, you know, and everybody's going to see work all the time. So you can be in a theatre and watching Stephen Berkoff, and then you can be in another theatre and Stephen Berkoff will be sitting behind you watching something, because, you know, that's what everyone is there for. As pessoas vão para seus shows, então você está assistindo Stephen Berkoff e atrás de você tem alguém que está interessado em te conhecer ou te viu no evento do network, enfim, é uma interação informal e muito intensa. Por exemplo, autorização, liberação de direitos autorais, se passa direto pela venue ou se vai para o site, geralmente. Yeah, we have a participant services department. They're emailed in the little book, and they'll help you. It's your responsibility to get the rights for what you're doing. It's important that you have the rights in the UK, because the rights are not always international. But obrigada. But we have our participant services team will help you with that. But the responsibility for rights is with you. And one of the first sets of people who get the Fringe programme when it's published every year are the people who hold the rights for the work. So it's you need to not think that it'll get lost in a big festival. The people are really, really concerned that people have the permissions. No, not solely, but we have a team that they're called the Participant Services Team, and so they deal with all of those things. They also help you with the visa. It's a business entertainer visa that you get, and we'll give you a letter of introduction that you give to the border when you come in, and so they help with all those things. Então, com relação à documentação, é da responsabilidade do artista legalizar os direitos autorais no Reino Unido, né? Porque é lá que vão ser as performances. É algo muito arriscado você não fazer isso, porque tem gente lá só de olho nisso, né? Ela já pensa que 3.000 espetáculos vai passar despercebido, e não vai. É algo que é responsabilidade do artista. Eles têm uma equipe que chama de a participação, de apoio aos artistas, que ajudam, por exemplo, fazem uma carta para você apresentar na imigração, tudo e tal. Mas os direitos e todo o processo legal é de responsabilidade das companhias. But it's important that if you're thinking about the Fringe as part of a tour, then it's really important that you're clear about that, because the permit-free status is only for the Fringe. So if you then go somewhere else, it doesn't apply. And similarly, people are quite often more lenient about giving rights for give you the rights for something to do at the Fringe, but then not, you know, in London or Dublin, or, you know. So it's important that you kind of think ahead of what you want to do after. É importante, se for uma turnê por outros países na Europa, que esse processo do visto de entretenimento é para o Fringe somente. Então, se você vai circular por outros países, você precisa pensar nesse processo todo e na legalização do seu visto de trabalho em outros países. Porque o processo para se apresentar no Fringe é linear, mas para uma turnê mais completa, não. Good. So we Yes. do like one more. We have space for more 2 questions. Is that all right? 2 questões. Are the venues already on your website, or is it possible to?
Not yet. We're starting venue registration now, so they won't be there till about November time. But we can send you, if you talk to participant services, they can send you from last year. We can show you last year's venues. Ainda não, mas vai estar em breve. Só que é possível já conseguir a lista dos venues do ano passado, que já ajudam, porque são geralmente os mesmos. Yeah, always unconventional venues too. There are, last year there was a No Fit State brought their circus tent. We found, they found a space in an old abandoned brewery. There are site-specific things. It's all. Sim, na verdade o Fringe é a cara de espaços não convencionais. I've seen your venue, so that. Pensando, né? É. Sim. Completa. A cidade, para receber o festival, constrói, acho que mais de 150 espaços no mínimo. Então, são 250. E aí, esse ano, por exemplo, tinha uma tenda de circo num terreno abandonado. Foi construído para ter um circo. Então, sim, é uma característica, inclusive, do Fringe, são os espaços não convencionais que a cidade constrói. But sometimes it's possible to do that with a conventional venue. So, when the National Theatre of Scotland did Black Watch in a drill hall, they did it with the Traverse Theatre. So they had the support and the box office and from the theatre, even though the space was their own. But it's expensive, but possible. É possível, às vezes, você construir um espaço não convencional atrelado a um lugar convencional. É caro, mas é possível. E já tivemos casos assim. A gente tem que encerrar, mas eu queria chamar o Leandro Knopfholz, que está aqui, porque o Festival de Curitiba tem um Fringe Festival inspirado no de Edimburgo. Vem aqui, Leandro, por favor. É lógico. Dá um depoimento de... porque o Leandro é fã do Fringe já há muitos anos. Acho que foi para lá quando eu tinha 18, voltou, o festival tem 18 anos, o Festival de Curitiba. 23 anos você. O festival tem 18. Então, ele foi com 23, enfim, inspirado no Festival do Fringe de Edimburgo. Ele implementou o Fringe de Curitiba, que alguns de vocês devem conhecer, um pouco diferente, mas já que ele está aqui na plateia, veio de Curitiba especialmente para encontrar, eu queria que ele falasse um pouco sobre a experiência dele, de vivenciar o Fringe de Edimburgo, de conduzir um Fringe em Curitiba. É isso. Então tá, mas não esperava isso. Então, como a Lili falou, eu fui para Edimburgo em 97. O Festival de Curitiba tinha 6 anos. Eu vi o evento lá, me apropriei de algumas ideias, entendi sem perguntar muitas coisas e achei que era e adaptei. E o Fringe de Curitiba começou então com 7 espetáculos em 1998 e esse ano a gente teve 420 espetáculos. A ideia é igual, a ideia é que a gente possa propiciar o encontro, a troca, a visibilidade. E o que eu acho importante para quem vai, tanto para Curitiba como para Edimburgo, é saber o porquê está indo. Quem quer ganhar dinheiro tem que ter uma pegada comercial. Quem quer fazer pesquisa tem que entender quem está fazendo pesquisa próxima. Quem quer fazer intercâmbio, no caso de Curitiba, por exemplo, a visibilidade para televisão, né? Várias emissoras mandam pessoas para lá. Tem que identificar essas pessoas. Quem está buscando continuidade de temporadas em outras instituições, uma coisa que acontece em Curitiba, acontece em Edimburgo também, tem que se preparar para isso. Então, eu acho que o mais importante, antes de saber, né, quanto custa, como viabilizar, é entender o porquê, estamos indo. E entendendo, eu acho que não tem lugar melhor que Edimburgo para ir. Porque lá todo mundo está, né? O mundo inteiro se encontra lá e de lá as coisas acontecem. Comercialmente falando, não sei se vocês falaram aqui, eu cheguei atrasado, o Stomp saiu de Edimburgo. Né? Então, Stomp, quem perguntou? Stomp are they from Manchester? Stomp. London. London.
Então eles fizeram um show super pequenininho, fizeram em Edimburgo, foram vistos por uma companhia americana chamada CAMI, C-A-M-I, e de lá eles ganharam essa proporção gigante, franquias, etc. Mas era um show comercial, né? Então quem tem esse interesse comercial tem essa possibilidade. E esse é só um dos milhares de exemplos de coisas que acontecem. Com a companhia russa que já veio para cá, chamada Derevo, também vista em Edimburgo. I'm talking about Derevo. E acho que é isso. Assim, eu entendo Edimburgo, Piafraus, né? Em Amsterdã, até hoje eles se apresentam com o mesmo show lá. Acho que é isso, Lili. Só terminando, assim, só resumindo, eu acho assim, Edimburgo é uma grande plataforma, uma grande vitrine, uma grande possibilidade de encontro, e a gente tenta olhar para Edimburgo para tentar fazer aqui, né, nas nossas proporções, a mesma coisa para a cena nacional. Obrigada, Leandro. Obrigada. Gente, a gente vai ter que encerrar, infelizmente. A palestra, provavelmente, a gente vai disponibilizar o vídeo pela internet. Foi o primeiro de muitos encontros que ainda estão por acontecer sobre Edimburgo. Eu quero agradecer a presença de todos. Eu esqueci de me apresentar no início, peço desculpas. Meu nome é Liliane, sou gerente de artes do British Council e promovemos, mais uma vez, agradecer à Cultura Inglesa pela realização desse evento, Laerte especificamente, e espero vê-los em Edimburgo no ano que vem. Obrigada. Obrigada. I'm going to take your photo. You've got to wave. Ela quer tirar uma foto de vocês. 1, 2, 3, cheers. Great audience. Yeah. Thank you very much. It's been lovely to talk to you. Isso. Querida, provavelmente acabou, mas eu posso fazer o seguinte. Eu posso... Não, aquele é outro. Eu posso mandar por e-mail, se você anotar seu e-mail. Aliás, estava passando uma lista de e-mails aí. Eu posso pedir para ela. Isso, pode. Você tem um cartão?